E conosco agora, então, dando início finalmente aqui ao nosso evento, para falar sobre Big Data, o maior parceiro comercial B2B, gostaria de convidar o Felipe Mesquita, que é gerente comercial da Data Hub, tá bom? As perguntas podem ser feitas diretamente pelo Telegram aí da Live University, é só acessar o QR Code, como eu falei, para participar conosco, e ao final da apresentação, o nosso palestrante vai responder algumas delas, tá bom? Felipe Mesquita, com você. Seja bem-vindo. Você está no mudo, tá? É no canto inferior. Isso, já desmutou. Legal. Bom dia, pessoal. Bom dia, Carlos. Obrigado. Bom dia, Felipe. Maravilha. Bom, gente, Big Data, o maior parceiro comercial B2B, né? Durante essa pandemia, a gente viu bastante coisa, né? Muita empresa abrindo, muita empresa crescendo, muita empresa encolhendo e muita gente tendo que inovar. E como inovar? Como procurar? De onde tirar insights? Como aproveitar melhor o meu time para que não tenhamos retenção de retração de carteira, retração de mercado? Como que eu faço para o meu segmento, para eu poder ter a visibilidade do que eu estou fazendo, né? Tivemos um case aqui com um cliente e é justamente em cima disso que nós vamos conversar hoje. Dúvidas que surgiram durante a pandemia, como retomar o crescimento da minha empresa nessa pandemia? Como aproveitar o meu time interno para as frentes comerciais, apoio a clientes e assim por diante. Nesse caso em si, é um segmento de materiais elétricos, eles tinham algumas feiras anuais aí, presenciais que davam muitos clientes novos, clientes inclusive de redes, né, que a gente sabe que rentabiliza muito bem. E sem esses eventos presenciais por conta da pandemia, como que eles poderiam fazer para continuar crescendo, né, para não ter retração de clientes? E quanto ao mercado atual, aquela famosa dúvida, né? Será que eu atendo, realmente eu domino o meu segmento? Será que tem alguma região que eu estou deixando a desejar? Será que de fato onde eu acho que eu estou indo muito bem, de fato eu estou indo bem? Como que eu consigo comprovar? Como que eu consigo fazer esse conflito de informações interna com o ambiente externo? Isso sempre foi um desafio muito grande para as empresas. Entender se está aproveitando melhor os seus funcionários, se está aproveitando melhor o seu cenário econômico, se o seu centro de distribuição está próximo à sua cadeia de atendimento, e se os vendedores, mesmo que aquelas áreas mais remotas, eles de fato estão prospectando, eles de fato estão trabalhando em termo contínuo, né? Ou se aquele vendedor que já fez a carteira dele, eu consigo atingir meus resultados e assim por diante eu consigo manter um atendimento linear sem ter que trabalhar tanto, né? Sem ter que trazer novos clientes. Esse é justamente o desafio, não só na pandemia, mas ao mesmo tempo também fora da pandemia, não só para esse cliente específico, mas para diversos outros segmentos, né? Falando um pouco sobre essa empresa, para que a gente possa contextualizar um pouco melhor, é uma empresa de material elétrico, né? Então, material de construção, material hidráulico, comércio varejista de materiais em geral, né? Qual que é o perfil dessa empresa? É uma empresa consistente, é uma empresa com mais de 50 anos de mercado, é uma das líderes do segmento que atua, tem um viés familiar muito forte, né? Por mais de 50 anos, passando aí de geração para geração, sempre com um core familiar muito forte, o que a gente sabe que por muitas vezes dificulta um pouquinho o entendimento, inovações e assim por diante. Uma empresa com tanto tempo de mercado já passou por algumas turbulências aí, como troca de moeda, política, né, e assim por diante. A pandemia é mais um evento, eu diria que pode ser o maior deles, mas é mais um evento aí de turbulência no mercado, ao menos para essa empresa. Um dos diferenciais é que a força interna de vendas dessa empresa é 100% própria. Ela não terceiriza, ela não tem parceiro de negócios, ela tem CLT no Brasil inteiro vendendo para ela, inclusive com frota própria também. Atende todo o território nacional e tem muita dificuldade de encontrar clientes novos recorrentes. Quando lança alguma campanha, alguma coisa, um evento, até costumam vir novos clientes que fazem aquele famoso voo de galinha, né? Eu cadastro, vendo e eu não tenho uma recorrência. E por muitas vezes não tem essa recorrência por falta de comprometimento ou porque o cliente estava com um posicionamento divergente do que deveria, né? Foi procurado um cliente pequeno que não haveria consistência de compra para que esse cliente se tornasse aí rentável dentro da roda dos vendedores. Quais eram os desafios em meio a todo esse cenário, né? Compreender de fato o mercado potencial, né? Quanto eu atendo,
quanto eu ainda não atendo, quais regiões eu preciso dedicar mais esforços, como que eu consigo ajustar meu plano estratégico, né, para poder ajustar as metas, enfim, assim por diante. Apontando o plano estratégico em si, gerando leads para a equipe comercial, e essa parte é pesadelo para todo mundo. Como que eu vou gerar lead para a equipe comercial? Já pensou se eu mando para a minha equipe comercial um lugar para eles visitarem, e aí chega lá, tá com uma placa aluga-se, e aí ele olha para o vizinho e fala, essa empresa, aí o cara fala, fechou tem 6 meses. E aí como você vai ter credibilidade com a sua área comercial para poder mandar um vendedor até um ponto de venda novo? Como você vai mostrar para o vendedor que conhece um território, que de fato ele não conhece o território, que você tem mais visibilidade dele estando no seu home office, trabalhando de forma estratégica, observando o mercado, para que ele sim possa ter sucesso na rua, crescendo e trazendo cada vez mais clientes consistentes. Então, gerar lead parece algo simples, mas não é. É algo muito detalhado. A gente vai ver aqui algumas situações que foram aplicados o Big Data em si. Além disso, como identificar as novas empresas do segmento? Até porque um dos segmentos que ele mais atua é o material de construção. E material de construção não teve interrupção por conta de pandemia, né? Não teve lockdown. Fechou por um determinado período, porém curto. Então, teoricamente, foi um dos segmentos que puxaram o PIB aí, né, no Brasil. Além disso, novos clientes por praça. Em que região tem aberto mais? São nas regiões mais afastadas? São nas grandes capitais? Como está acontecendo isso, né? Quais são os pontos de vendas novos operacionais? Aqueles que de fato funcionam. Esse segmento em si, ele tem um viés por ter muito cliente pequeno, médio e grande. Às vezes o pequeno, ele se torna um construtor autônomo. E esse construtor abre um CNPJ como material de construção e assim ele consegue comprar em alguns segmentos de forma direta, tendo uma rentabilidade própria, né? E aí quando você vai procurar ali um material de construção, é uma casa, é um terreno baldio, né? Então, como eu falei, gerar lead nem sempre é algo tão fácil assim. Outra situação bacana é como manter a base de dados de fato atualizada, sendo que o meu vendedor passa lá, às vezes, uma vez a cada 3 meses, uma vez por semana para algumas rotas. Como que eu faço para ter uma base de cliente consistente? E, eventualmente, como que eu aproveito melhor o meu tipo de vendedor, né? Meu tipo de vendedor, meu tipo de ação, meu tipo de oferta, por segmento nesse mercado, né? Por porte. Empresas maiores, atendimento um pouco mais dedicado. Empresas menores, um intervalo de visitas um pouco maior, né? Como ajustar isso de fato? O fato é, fomos até esse parceiro de negócios, né, já é cliente nosso há bastante tempo, e aí de uma forma bem tranquila, eles fizeram a aquisição de uma plataforma de Big Data, o qual eu mostro aqui para vocês, e de uma forma simples, todos os desafios foram detalhados, né, desenhados em si. O primeiro era entender qual que é o tamanho do mercado ao qual esse cara está inserido. Vamos descobrir. A princípio, pegamos aqui, por exemplo, uma análise da própria carteira do cliente. Nesse caso, eu peguei apenas clientes de São Paulo. E nós fizemos aqui a verificação desses clientes. Então, clientes de São Paulo verificando, a gente vai dar uma pesquisada. Será que, de fato, esses que estão cadastrados 100% estão ativos? São mais matrizes, mais filiais? Qual o porte desses clientes, né? Então, observando de forma rápida, verificamos que dos 22 mil documentos no CRM do cliente, em torno de 3.133 estavam inativos. Então, se a meta for calculada em cima de tudo que esse cara tiver, ele vai ter um problema, porque ele tem 14% de gap dentro de casa. Então, a gente precisa trabalhar num ambiente um pouco mais delimitado. A gente precisa trabalhar com empresas que, de fato, estão trabalhando, né? Estão funcionando. Com isso, a gente consegue limpar a base, tendo aí em torno de 19 mil empresas ainda aptas a fornecimento contínuo nesse segmento. Então, algo super bacana, super simples, super rápido. Muito bom de ser visto e, eventualmente, o cliente pode fazer o download dessa base, migrando assim para ele o CRM, e aí ele terá a sua base de dados de forma consistente, coerente e atualizada. Tão bacana quanto é navegar no ambiente aberto. Por exemplo, empresas ativas como um todo, que estão dentro dos quinais, já separei aqui, mas tem dentro dos quinais que de fato os interessa. Por exemplo, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de material hidráulico, comércio varejista de materiais de construção em geral. Esses são os predominantes, observando a base do cliente que nós fizemos o upload agora há pouco. Verificando dessa forma, em ambiente nacional, nós temos 227 mil empresas ativas.
desde as que abriram semana passada, desde as que já têm mais de 70 anos de mercado, assim como esse que nós estamos falando. Trabalhando um pouco mais, de uma forma mais próxima a uma demanda desse cliente, vamos focar aqui, por exemplo, em São Paulo, estado. São 47 mil empresas que, na teoria, esse cliente conseguiria atender, né? Verificando de uma forma ainda mais interessante, a gente pode separar o tamanho do share que esse cliente tem versus o que o mercado propõe para ele. Além disso, eu comentei daquela questão, manda um comercial visitar um ponto de vendas, esse ponto de vendas de fato não está operacional, como fica a minha credibilidade em cima disso? Como separar apenas aquele cliente que está com status ativo da Receita Federal, por exemplo, e de um cliente que de fato não transaciona, não opera, né? Algumas das inteligências de Big Data, cruzando com diversos segmentos, aí, diversos fatores, a gente consegue cruzar e verificar algumas possíveis empresas que estão no ambiente um pouco mais favorável do mercado, como, por exemplo, um tal de indicador operacional, com mais alguns outros detalhes de mercado, como inscrição estadual habilitada, geralmente material de construção precisa transacionar materiais pela cidade, com isso é necessário inscrição estadual também ativa, né? Verificando esses pequenos gaps, aproveitei ali para remover empresas que estão em recuperação judicial dessa lista, né? São empresas que economicamente não estão num ambiente muito favorável, e a gente põe para pesquisar novamente. Nesse fato, a gente começa refinando a busca. Note que dos 47 mil que nós havíamos falado, fomos para 30 mil. Agora vamos verificar nesse pote bacana quantos clientes são diferentes do que eu tenho na base hoje, né? Onde eu consigo de fato crescer os meus clientes. Eu vou deduplicar o potencial que eu tenho, apontando que é um cliente de CNPJ, e nós identificaremos aqui nesse formato quais são os dados de clientes 100% novos. Ó, um pequeno apontamento. 29 mil empresas foi o que nós fizemos nessa segmentação. Aqui a gente não está olhando, por enquanto, que nasce secundário, né, atividades complementares. Nós estamos pegando o que, de fato, os 3 mais predominantes clientes, tipos de clientes desse cliente. A região aqui, no caso, é o estado de São Paulo. E, além disso, a gente pegou indicador operacional para ver se as empresas estão transacionando, empresas que não estão em recuperação judicial e empresas que têm inscrição estadual habilitada. Com isso, a gente chegou, digamos que no filé mignon, né? Uma boa fatia de quantidade de empresas ativas disponível para esse mercado. Além disso, deduplicamos a base do cliente e entendemos que dentro desses 29 mil, 16 mil empresas já são clientes desta empresa. E além disso, qual que é o horizonte, né? O que tem acima da mureta para a gente tentar fazer aqui? Temos 13 mil empresas no cenário atual que estão com alto potencial de crescimento. Levando em consideração, esse cliente tem um potencial de crescimento alto que está acima de 80%. Lembrando, a gente está fazendo esse exercício agora, né? Agora, hoje é dia 14 de junho de 2021, mas esse case já é de um ano atrás, né? Então, a gente já tem algumas comprovações aí do cenário que esse cliente pôde desfrutar. Levando em consideração, são sempre empresas matrizes que têm aí um período bacana, que estão em regiões diversas no estado de São Paulo. Por exemplo, aqui, vou pegar a cidade de Campinas, para a gente dar uma olhada. Pontos de visualização, o cliente poderia listá-las para saber se está no ambiente correto, verificar no mapa e até mesmo fazer o download dessa base e salvar esses dashboards também para gerencialmente ficar um pouco mais fácil, além da pesquisa, né? Mas olhando isso de forma mapográfica, né? Quantas empresas estão ali na região de Campinas, de fato, né? E conforme a gente vai aproximando aqui os clientes, é muito tranquilo de entender a quantidade de prospects versus a quantidade de clientes em si. Todos os ícones vermelhos são ícones já atendidos pela força de venda nesse nosso exemplo. Todos os ícones verdes são clientes potenciais, que eventualmente nem estão cadastrados na minha base. E aí sim, de fato, como a gente consegue te ajudar, né? Como que o Big Data se torna o maior parceiro comercial, dentro ou fora da pandemia? Na pandemia, muito mais,
porque exige um capital intelectual um pouco mais intenso, né? Levando em consideração, olha que bacana, se a gente puder colocar dentro de uma roteirização de um vendedor específico, de uma região específica, que eventualmente diz que a carteira está saturada, olha quantos pontos de venda num pequeno raio de distância que esse comercial poderia atender, cadastrar, né? E assim por diante. Então, são alguns insights. Aqui eu peguei uma região específica, fui para Campinas, mas poderíamos ter pego N outras regiões, né, que o cliente poderia verificar, e às vezes está dentro de uma mesma rua, né? De uma mesma rua eu atendo um cara, mas eu tenho outros mais, né? Ou atendo vários, mas eu tenho um aqui perdido, um ao lado do outro, e assim por diante. Então, são interessantes nessa forma o modo de trabalhar com Big Data. Conhecimento sempre foi matéria aí diversa, né, de N fatores, mas a gente sabe que quanto mais preparada a sua empresa estiver em relação à capacidade de conhecimento, treinamento e estrategicamente falando, você consegue de fato tratar uma metodologia interessante para o seu crescimento. Gente, de uma forma simples, tentei aqui para vocês trazer uma parte da nossa vivência do dia a dia, né? Com tudo isso intensificado, como eu falei, esse case tem um pouco mais de um ano, esse cliente conseguiu, utilizando Big Data, 47% de crescimento da base interna. Então, imagina que hoje eu tenho um X, eu consigo, num espaço de tempo curto, crescer 47% da minha gama de atendimento. Ou seja, o meu vendedor visitou novos pontos de venda, novos pontos que, eventualmente, além de uma visita de um cadastro, ele conseguiu emitir um primeiro pedido, né? E automaticamente emitindo o primeiro pedido, isso se torna um cliente roteirizável, ao qual eu consigo visitar com frequência, eu consigo estar atendendo, mostrando empresas novas, eu consigo trazer um portfólio do meu produto para esse cliente deixar em exposição e assim por diante. Além disso, mais interessante, a gente costuma falar, é o incremento de venda a curto prazo. Visitando esses 47%, ao qual a base cresceu, quanto eu consegui trazer de incremento de vendas para a companhia? Sensacionais 33% de incremento, e eu digo a curto prazo, pois faz menos de um ano que a gente fez esse case, aproximadamente um ano, né? Ou seja, um resumo da ópera, foram mais clientes sendo atendidos pela mesma equipe, não houve retração de mercado, muito menos de funcionários internos, longe disso. Houve uma contenção de custo por aquisição de clientes novos, uma vez que os clientes estavam dentro da mesma rota, da mesma equipe que eu já atendia, né? Muito pelo contrário, ao invés de ter uma retenção, né, uma retração da equipe, eu tive que expandir, porque eventualmente o cliente entendeu que em alguns pontos do mercado brasileiro fazia sentido ter um novo vendedor naquela região, porque era uma região de alto potencial. Com isso, além de tudo isso, muito bacana, o cliente teve um incremento de receita consistente, receita ao qual ele consegue formar um forecast, ter ali o atendimento da sua empresa direcionado, ter um financeiro de forma consistente, tangibilizando não só a empresa como um todo, mas sua área de venda rentável, o seu financeiro muito bem estrategicamente posicionado. E esse, pessoal, foi o case que eu quis trazer aqui para vocês hoje pela manhã. Bom, deixo agora aberto, com o apoio do Carlos, eventuais perguntas que vocês tenham a fazer. Tem um QR Code na tela, eventualmente, se vocês precisarem de mais alguma informação complementar, lembrar um pouco depois, fiquem à vontade. Estão aqui os meus contatos, o meu e-mail, telefone corporativo, contem comigo. Carlos, por enquanto, alguma pergunta? Tá, pessoal, e ainda temos algum tempinho aqui com o Felipe. Se vocês tiverem alguma pergunta para ele, podem postar lá no Telegram, nosso grupo do Telegram, que eu repasso aqui para ele. Legal. Aproveitando esses minutinhos, Carlos, por favor, se aparecer alguma pergunta, me interrompa. Terei grande prazer em respondê-las. Apenas para aproveitar, e até mesmo uma curiosidade de mercado, como a ferramenta, né, como um bom Big Data deve ser, ele é um ambiente limpo, né, ele é um ambiente aberto. Ele é um ambiente que ele está sempre repaginando. Então, um cenário hoje estático, ele pode ser proporcionalmente semelhante ao que pode acontecer daqui 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses, né? Mas não necessariamente ele é estático, ele vai mudar, né? Os percentuais podem manter ali uma boa média, mas algumas coisas sempre costumam acontecer. E aí, como uma forma de curiosidade, eu vou trazer aqui nesse exemplo empresas com até 90 dias para a gente poder entender qual o crescimento desse mercado em questão que nós observamos nesse espaço de tempo, né? Nesses últimos 3 meses, quantas empresas do segmento desse cliente em si
foram abertas nos últimos 3 meses. A gente sabe que empresa aberta, por algum segmento, eles acabam tendo aí um comportamento diferente, né? Tem empresa que abre e amanhã já está funcionando. Tem empresa que abre e só consegue funcionar depois de 6 meses. São licenças, enfim, bastante coisa aí que acontece. Bom, observando de forma rápida, no mercado nacional, diferentemente do que nós passamos aqui no case, que era apenas o estado de São Paulo, e depois a gente pegou aquele nicho em Campinas, observando empresas ativas, compostas nos últimos 90 dias, nós temos aí com os quinais, aqueles 3 quinais bacanas que nós pegamos lá no começo da apresentação, nós temos 7.454 empresas abertas nos últimos 90 dias. Note o quão consistente um Big Data é. Note como que um parceiro assim pode te ajudar no seu B2B. Uma ferramenta viva que vai apresentar toda a sua estratégia em real time. Se uma praça não está dando certo, você consegue migrar para outra. Se você tem um segmento muito amplo para ser atendido, você consegue refinar e atender o que eventualmente são os melhores para vocês, ou ao mesmo tempo os mais rentáveis. Tipos de aplicação para uma plataforma dessa forma são sensacionais, né? E quanto mais você conhece do seu negócio, melhor você consegue aplicar uma ferramenta semelhante a essa, ou ao mesmo tempo pode ser essa, por que não, na sua empresa, no seu dia a dia. Eu estou aqui no grupo acompanhando do Telegram, não vi nenhuma pergunta. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo case, interessantíssimo. Eu acho que uma das coisas que mais enriquece uma palestra é quando a gente traz algo factível, né? Algo que está realmente acontecendo e que mostra que você não é só uma teoria, é prática que você está fazendo, aplicando para gerar resultado. Parabéns, Epadeira Hub, pelo progresso que vocês estão fazendo aí. Encerramos aqui, então, a nossa primeira palestra. Obrigado, Felipe, mais uma vez pela parceria aqui com a live, tá bom? Obrigado, Carlos. Foi um prazer. Conte conosco. Grande abraço.